Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Estação da Luz Natal, nosso muito obrigado e um beijo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. É por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras, entre outros trabalhos. Tudo isso com o objetivo de chegar até você através dos programas das Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo e Web Rádio Estação da Luz de Natal, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso, como dissemos, sem fins lucrativos. Convidamos você agora para nos acompanhar em mais essa atração. Olá, olá! Sejam todos bem-vindos a mais um Os Seres e o Planeta. Muito bom a gente se encontrar aqui. E começando, a gente já convida você a ficar por aqui, se inscrever no canal, deixar seus comentários, seus likes, serão sempre muito bem-vindos. Daquilo que você acha que seria legal aqui compartilhar com a gente. Agradecemos imensamente. Muito bom. Se puder, ó, manda lá nos stories, manda os links para o pessoal, se você acha que faz sentido para alguém, tá? Então, muito bom, muito obrigada aqui pela sua presença. E hoje a gente vai falar de um tema cantado em versos e prosas, um tema que todos buscam desvendar, encontrar a receita, encontrar o caminho, encontrar a plenitude, encontrar o momento em que fique para sempre, que não acabe nunca, né? A tal felicidade, essa tal felicidade. Livros e mais livros, livros onde tem receitas, 5 passos, como fazer. E esse é um grande mistério da vida do humano, porque em todos os tempos, o que a gente quer? Ser feliz, né? Ah, eu quero ser feliz. Mas a felicidade não é um fim, é um caminho, um percurso onde todos os dias podemos ser um pouquinho felizes. Ou muito, depende de você, né? Depende daquilo que você entenda como sendo, olhar para as coisas que acontecem, nas pequenas coisas, por que não? A felicidade, né? Um momento feliz de um almoço gostoso, um momento feliz de conversa com alguém que você gosta, que você ama, um momento feliz de ouvir uma música, de ouvir de ver um livro. Talvez, é estranho, né, porque a gente confunde felicidade é um estado de alma, alegria é uma emoção básica do ser humano, então a gente fica meio sem saber. A alegria é algo que a gente tem, né? Quem não assistiu Divertidamente, fica aí a nossa sugestão. Alegria é uma emoção básica do ser humano. Os animais ficam alegres, do ser humano, do ser vivente, existente aqui, né? Os animais especialmente. Eles sentem alegria. A gente chega em casa, abana o rabo, fica feliz, corre, pula, 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 brinca, brinca, externa alegria. Claro, depende da espécie, né? Os gatos externam de uma outra forma, não precisa ser tão exuberante essa entrega, mas eles ficam felizes também, alegres. Então a gente faz uma. E aqui a gente não vai se ocupar em dizer o que é alegria, o que é felicidade. Alegria é uma emoção básica, a felicidade acho que já é uma questão mais de alma, assim, um estado de alma, aquilo que, de algum modo, a gente busca alcançar de forma perene, sem interrupção. E aí é que mora a dificuldade, o problema e a inadequação, né? Porque felicidade plena não é deste mundo.
Não que a gente já começa aqui, porque talvez isso seja bem mal entendido, não é deste mundo nenhuma plenitude, nós somos seres relativos. Nós ainda não temos, né? Nós todos estamos numa caminhada da relatividade, do devir, do vir a ser, daquilo que nós estamos o tempo todo nos atualizando. Então, não existe esta plenitude aqui. Então, quando o Cristo afirma, meu reino não é deste mundo, ou a felicidade não é deste mundo, a felicidade não é deste mundo porque a gente está aqui estagiando, né, momentos onde ainda a gente tem a matéria extremamente nos cobrando os seus dividendos, ainda estamos no nosso projeto pessoal, nós temos ainda muitas dores, muitos desafios, muitos sofrimentos, enfim, mas que fazem parte deste crescimento. Então, a plenitude, talvez, nem sei, né? Talvez na esfera crística, quem sabe um dia. Mas dá para ser feliz muitíssimo. É isso que a gente tem que pensar, na felicidade possível. Não precisamos ficar sonhando com quando, porque não é daqui, só quando a gente desencarnar. Não é nada disso. É aqui e agora, é o que nós podemos fazer de melhor agora, nas pequenas coisas. A felicidade está nas pequenas coisas? Respondam aí pra gente. Para você está? Ou você espera a conquista do melhor emprego, a conquista de uma casa maravilhosa, a conquista de, sei lá, um casamento que você, né, o seu casamento, os filhos, se você está colocando a felicidade nestas coisas aparentemente extraordinárias, vamos pensar aqui comigo hoje, porque dizem aí lá em Harvard, dizem os especialistas que não é por aí não, né? Não é por aí não. Mesmo porque quando a gente conquista alguma coisa, pensa aí, você fica muito feliz. Aquilo parece que você nunca mais vai encontrar nada que te faça sair daquele estado de, nossa, de êxtase, assim, de coisa, meu Deus. Aí você sai na rua, acontece assim de alguém fechar o seu carro, você já, né, já faz lá o seu discurso em prol daquela alma, solicitando que ela vá para alguns lugares, né? Então, essas questões, né? Ou alguém acontece algo, você está ali no seu trabalho, alguém não entregou o que precisava, o relatório tal, ou o tempo não foi adequado. A contribuição para que o seu estado perfeito de alma não é isto, mas você pode, na sua interioridade, viver as contingências, um monte de pequenos desafios e pequenas tristezas dentro de uma felicidade possível. Esse é o nosso desafio aqui, pensar junto sobre isso. Né? Pensar sobre como a gente pode fazer isso. E em todos os tempos, o ser humano procura a felicidade. Tanto que hoje a gente tem até, dizem os terapeutas, os psicólogos e tal, que é um peso enorme, porque antigamente, quando você perguntava para os pais o que eles queriam que os filhos fossem, eles diziam, olha, eu quero que o filho seja tal, faça faculdade tal, seja engenheiro, seja administrador, sei lá, pensava num futuro, talvez, numa questão intelectual, num desenvolvimento, etc. E hoje, muitos dizem, eu quero só que meu filho seja feliz. É um peso enorme, né? Inverteu a situação. E outras vezes, em nome de que ele seja feliz, a gente vai proteger das frustrações, vai entregar, não vai dizer não, né? Então, assim, muito difícil educar alguém, né? Muito difícil. Muito difícil, porque desde a infância já se colocam ali como que aquele ser, que aquele espírito reencarnado vai encontrar caminhos
de desenvolvimento. Então, é bem complicado, né? Não é fácil. Tanto que temos aí vários trabalhos, vários educadores, muita gente pensando como, né, estas crianças podem experimentar o tédio, aquilo que não dá para acontecer, o não ter tudo, não ter atividades o tempo todo. Porque precisa sair da escola e vai para uma atividade, sei lá, extracurricular, vai para dançar, balé, judô, natação, papapá, inglês, equitação, enfim. Isso, claro, né, gente? Estamos falando aqui dos privilégios de quem pode, né? A grande maioria do nosso país, as crianças precisariam ter boas creches, bons lugares para ficar, para suas mães trabalharem e ter lá a possibilidade de se desenvolverem, né? Então, mas aqueles que têm essa condição, às vezes enche lá a agenda daquele serzinho, porque não pode ter tédio, não pode experimentar a tristeza, a angústia de não ter o que fazer, um vazio, para criar, né? Para poder imaginar alguma coisa, para pegar um brinquedinho. E criança consegue, né, gente? Criança consegue. Criança, se você deixar ali sozinha, ela vai dar um jeito. Ela vai conseguir brincar com alguma coisa, inventar um brinquedo e tal. Então, é essa busca, né? A gente é algo que a gente vai pensando ao longo das sociedades. Nós somos sempre seres do nosso tempo. E o nosso tempo, né, é o tempo em que queremos ser felizes. E, em geral, queremos ser felizes o tempo todo. E já de largada a gente diz, é possível se você entender a felicidade com as suas mesclas, com as suas nuances, com as suas camadas. Agora, se você achar que tem que ser um negócio assim, sem nenhuma mácula, sem nenhuma tristezinha, sem nenhum desafio, sem nenhuma questão ali que altere esse estado, a chance de frustrar-se, a chance de se colocar ali sempre na falta é muito grande. Então, desde sempre, os pensadores pensam, como eu sou inteligente, os pensadores pensam sobre felicidade. Um filósofo grego, Aristóteles, falava sobre isso, né? Falava muito, falava que o objetivo da vida era a felicidade, mas olha que interessante, não é uma questão sem nenhum esforço ou trabalho. Ele dizia que a felicidade era alcançada através de ações virtuosas. Não era nada gratuito. E não estava nas questões materiais. A felicidade era o ser que buscava, a felicidade duradoura, era aquela que buscava-se as ações virtuosas, ou seja, o cultivo das virtudes, do entendimento do bem, do belo, da beleza, da justiça, da amizade. Olha que desafio. Isso para o grego lá, 5 séculos antes de Cristo, era isso que era buscado, o desejo de alcançar. Não eram as questões materiais. E ele propunha mais, ele colocava, né, o meio termo entre os extremos, os excessos, para evitar os excessos e a falta. Então, esta sabedoria é uma sabedoria conquistada, segundo os gregos, que trouxeram para nós, né, pelo menos a filosofia ocidental, a questão racional, né, do entendimento através da razão, da abstração, de como a gente vai compreender a vida. Então, o meio termo significa eu não preciso ter a escassez e tampouco o excesso. Eu tenho que ter um meio termo. Olha que coisa genial se nós pensarmos aqui como a gente pensa o ambiente, como a gente pensa o consumo consciente,
como a gente pode pensar, hoje, as questões mais dramáticas do nosso planeta e todas as emergências, tudo aquilo que a gente tem visto, é, de um lado, muitos com escassez total e outros com excesso. E aí, ao invés da gente encontrar, quer dizer, é o desafio de todos nós, pelo menos quem está lúcido aqui, mora no planeta Terra, não está em Marte, ouve todos os dias tem alguma notícia, todos os dias tem alguma reflexão dizendo, olha, consumo consciente, vamos realizar as nossas atividades. Você não precisa ter 40 maçãs na cesta, você pode ter uma ou duas, dependendo aqui da sua necessidade, não vai estragar, porque vai ter outro que precisa, ou porque tem gente passando fome e outros jogando comida no lixo, né? Então, veja, Aristóteles vem falar desse meio termo, e o meio termo não precisamos, né, na questão das virtudes, né, não precisamos achar que nós vamos encontrar lá um ganho total, uma absurda felicidade diante de um sentimento, de uma virtude aqui e outro nada. Então, a gente pensar nas possibilidades de realizarmos as nossas questões pautadas no nosso desenvolvimento. A felicidade aristotélica está no nosso desenvolvimento, da potência ao ato. Era isso que ele pensava. O movimento na vida se dá da potência ao ato, ou seja, do ato a gente, quando a gente está aqui, por exemplo, como a gente sempre fala, numa semente já contém a árvore toda. Só que ela pode vir a ser uma árvore, mas ou não, pode ser que tenha um tempo muito ruim, muita chuva ou nada de chuva, e aquela semente não germine. Mas se ela germinar, a árvore inteirinha está ali já. Então, em nós já estão as potências, que nós vamos atualizando, somos espíritos imortais, não realizamos isso de uma vez só. Não realizamos, não conseguimos entrar em contato com isso de uma vez só. Precisamos de tempo, precisamos de etapas, de processos. Não é algo momentâneo, não é só para agora. A gente, se olhar o nosso passado recente, a gente vai ver como a gente já mudou. A gente vai ver como a gente já fez alguns percursos muito, assim, que a gente nem imaginou que fosse possível. Então, para viver bem, nós podemos pensar nessa possibilidade de olharmos para a nossa vida prática e aplicarmos aquilo que queremos para uma vida legal, uma vida possível, uma vida plena enquanto possível, né? Enquanto possibilidade. E para os gregos, a felicidade também poderia ser traduzida como eudaimonia, né, que é esse estado de realização plena das virtudes. É o seu florescimento, ou a potência se atualizando ali, alcançando através da sua prática, na prática de virtudes. E para o grego, as virtudes é o arete, lá, trazida por Sócrates também, esta excelência, né? Essa excelência de como nós vamos nos colocar no mundo, de como nós vamos realizar os nossos movimentos interiores. É isso. E o desafio é que, para os gregos, sempre a razão estava envolvida. Então, buscar as virtudes, a eudaimonia, a plenitude, através da razão, através do pensamento, da abstração, de como nós vamos compreendendo a nós mesmos. Então, é muito, muito sensacional, que não é uma coisinha de agora. Pensar em felicidade sempre foi pensado. E é muito bonito como é colocado pelo Aristóteles, né? Porque ele não coloca em momento nenhum a felicidade como sendo algo que eu aguardarei
até eu ter o carro tal do modelo tal, ou ter o celular tal do modelo tal. Porque quando você tem o celular tal, da marca, né, daquela que a gente já sabe, que custa assim uma pequena bagatela, se sai um outro modelo, uma câmera com uma resolução muito melhor, com uma possibilidade, sei lá, de conversar com você e ser ali enfim, mil coisas. O seu desejo já vai querer também, porque você já sente, puxa, mas eu fiquei sem esse, acabei de comprar, mas o meu já ficou para trás. Então, é sempre sabe, você correndo atrás de algo que você não vai alcançar nunca. Então, agora, se a gente coloca a meta na nossa interioridade, na nossa possibilidade de viver melhor, mediante as nossas atividades da alma, do espírito, aí a gente está falando com algo que é nosso. Nós não estamos falando com o transitório, com o contingente, com aquilo que passa. Nós estamos falando com a possibilidade de olhar para dentro de nós mesmos e descobrirmos tudo que nós temos já de bom em nós. Né? Então, para os gregos, eles estavam em busca do bem supremo, né? Estavam em busca de coisas assim, de virtudes. A felicidade que traz, né, como fim último que a gente pode buscar, ela estaria nas nossas ações, naquilo que a gente é capaz de realizar, neste meio termo, na possibilidade de, olha, eu estou realizando algo, não consegui atingir tudo aquilo que eu gostaria para descobrir tal coisa, mas fiquei bem, fiquei feliz com essa história. Né? Buscar as nossas possibilidades. Então, não é esse estado para a gente viver melhor, não é algo que alguém vai fazer por nós. A gente é agente da história. Nós somos os atores principais, não os coadjuvantes. Então, o tempo todo nós estamos ali realizando por nós. A gente agir de acordo com o que eu entendo pelo bem. Claro que eu não sei ainda o conceito, né? Não alcanço porque eu tenho que alcançar através da razão, mas eu não consigo definir o bem supremo de uma forma absoluta ainda. Por quê? Porque a gente está no processo, a gente está conhecendo a justiça. Por isso que o Sócrates, ele foi tão... porque o Sócrates usava o método da maiêutica, que você respondia, justiça é todo mundo ter tudo igual, né? Para todos tudo igual. Mas e se não for? E se a justiça tiver uma outra questão? E se o outro, e o injusto? Por que ele é injusto? Não tem fim essa discussão. Né? Então, é uma metodologia que colocava o interlocutor assim, a chegar ao ponto de dizer, bom, como Sócrates dizia, né? Só sei que nada sei, porque não que eu não sei nada, mas que eu tenho sempre algo a saber. Eu sempre sou ignorante em algum aspecto. Ignorante significa desconhecer. Eu não conheço, eu não sei, eu não conheço. Né? O Aristóteles também tem uma frase interessante que ele diz que o ignorante afirma, o sábio duvida e aquele que reflete é o mais sensato, sabe? E não é isso? Né? O ignorante está sempre afirmando, eu sei, eu sei, eu sei. E não sabe, né? Porque a gente realmente não sabe tudo. O sábio é aquele que vai duvidar, dizer, não, mas será? É o próprio Sócrates, né? Mas será? Agora, o sensato é aquele que vai refletir e dizer, não, realmente, eu posso saber mais, eu posso aprender mais, nós estamos o tempo todo fazendo sínteses. Por isso a gente pode entender muito mais das coisas, né? Então, focar, compreender, tentar entender as nossas virtudes, sim, como sendo as conquistas da alma, e que a gente traz o Cristo nesse sentido também.
Por que que não é deste mundo? Porque as conquistas da alma levam tempo. Essas potências, tudo já está em nós somos seres completos, perfectíveis. Não somos imperfeitos, não somos incompletos, porque se nós somos vindos, né, da fonte criadora, da substância primeira que entendemos como Deus, inteligência suprema, nós entendemos então que está em nós tudo. Nós não somos nada incompletos, nós não somos imperfeitos, nós somos seres perfectíveis. Tá tudo, porque se Deus é perfeito, nós também somos, na nossa relatividade. Sede perfeitos, não absolutos, mas nós somos relativos no nosso entendimento. Lá no início da nossa jornada no reino nominal, talvez a gente não tivesse, né, discernimento, quer dizer, talvez até da minha parte, né, nós não tínhamos. Se nós não tínhamos discernimento sobre muitas coisas ontem, imagina no início da nossa trajetória. Então, esta conquista vai sendo intrínseca. A felicidade de Aristóteles é intrínseca à virtude, está na virtude. Faz parte da virtude essa felicidade. E que a gente só vai conseguir, então a gente pode manifestar essas virtudes através do conhecimento, por exemplo, a virtude intelectual. A gente vai para o nosso trabalho todo dia, a gente estudou, tem uma profissão, ou não necessariamente, às vezes a gente não conseguiu concluir um curso superior, mas a gente tem a nossa atividade, a gente vai lá, desempenha aquela atividade, é uma atividade intelectual, estamos usando da nossa inteligência, estamos usando da nossa possibilidade de resolver questões, de estarmos num grupo, de nos colocarmos, dividirmos questões, de saber o que precisamos fazer para que a gente consiga melhores resultados, são todas atividades intelectuais. Então, agora, quando a gente fala das virtudes nas questões morais, né, aquelas que nós estamos chamando do homem de bem, por exemplo, trazendo aqui para o cristianismo ou o espiritismo, é aquele que está na busca destas conquistas, destas virtudes, da amizade, da justiça, do entendimento do bem, do amor, né, da generosidade, de todos da caridade, que é esta justiça amorosa em ação. Então, quando a gente pensa em tudo isso, nós vamos desenvolvendo, isto é um processo. Volto a dizer, por isso que a plenitude ou absoluteza, a integralidade da felicidade não é deste mundo, no sentido de que mundo que Jesus está falando? É o mundo interior, né? É da nossa interioridade, não existe um mundo lá, tempo e espaço, em outro lugar. Não é o lugar, não é o espaço, é a nossa, não é temporalidade, está em nós. Este mundo, esta felicidade que ainda não temos, não conquistamos, é aquela que é um processo interior que o ser imortal vai realizando ao longo das suas inúmeras encarnações, e vai. E os gregos também sabiam de encarnações, né? Pitágoras foi o primeiro a falar sobre isso. Ele viajou pela Grécia, pelo Egito, pela Índia, pela China, lugares onde ele esteve, culturas inúmeras e maravilhosas que tinham o entendimento da reencarnação, por exemplo. E ele trouxe para a Grécia esse conceito, trouxe a primeira possibilidade, ele tinha ali uma associação ou uma seita, vou dizer assim, porque me fugiu outra palavra mais adequada, onde tinha ali os iniciados para entender o conhecimento. E o Pitágoras falava da roda das encarnações, e que a conquista das virtudes, que seria através, eles tinham lá uma alimentação específica, eram sobretudo vegetarianos, eles tinham a ginástica, a atividade física como um caminho também, muito grego isso.
se a gente para pensar, né, já que eles trouxeram aí as atividades, a maratona, as Olimpíadas, enfim. Quando a gente pensa nisso, então veja, os caminhos para encontrar a felicidade ou encontrar estas virtudes ou aprender, desde lá dos 5 séculos antes de Cristo e vindo antes mesmo, em culturas muito mais assim que a gente tem notícia, da questão da reencarnação, um pouquinho diferente do que entendemos no Espiritismo, sim, mas o conceito está lá, não foi inventado por Allan Kardec, né? Não foi inventado pelo Espiritismo, é um conceito que a humanidade vem trazendo. Temos em textos sagrados há muito tempo. E para o Aristóteles, olha que legal, ele traz a questão de que para que a gente alcance excelência em alguma coisa, aquilo tem que ser um hábito. Então, que a gente é o que a gente repetidamente faz. E que a excelência não é um evento, mas é um hábito. Olha que legal. A gente é o que a gente repetidamente faz. Se você busca o tempo todo as virtudes, busca o tempo todo encontrar beleza nas coisas, nas pequenas coisas, como a gente falou, na alegria de você chegar em casa, seu gato vem e se passa perto de você, e mia, e vem, e traz brinquedinho, é uma felicidade. Encontrar felicidade nas pequenas coisas é um hábito. Este hábito, se a gente repetidamente faz, nós vamos nos sentir felizes. Nós vamos nos sentir bem. E não precisamos sentir felicidade o tempo todo, no sentido de que aquela coisa, sei lá, às vezes até parece meio doentio, aquele que está sempre, né, otimista, alegre, feliz e tal. Sei lá, às vezes a pessoa é mesmo, né? Eu acho meio estranho, porque a gente tem lá os nossos humores, a gente tem as nossas os desafios, tem hora que você está mais introspectivo, está mais quieto, tal, né? Não está tão expansivo, enfim. Mas cada um sabe de si. O importante é entendermos a realidade, buscar um meio termo, nem a falta, nem o excesso. A gente buscar ali as coisas no equilíbrio, na prática cotidiana, na prática diária, no hábito, como é colocado pelo Aristóteles. Por isso que é tão enaltecido e tão necessário um grego falar sobre razão, falar que a análise ou a capacidade racional de entendermos as coisas, de entendermos o que está certo, o que está errado, se é bom, se não é, se nos faz bem ou não faz, se aquela questão que nós estamos ali tentando alcançar a todo custo realmente é algo necessário, ou é transitório e a gente está lá se dedicando, sofrendo e não consegue realizar. Pensar sobre isso é um grande desafio, por isso a racionalidade, por isso a diferença, o rei nominal é aquele capaz de fazer isso, é aquele capaz de pensar sobre si mesmo, pensar sobre a sua realidade, pensar sobre aquilo que é importante para ele, para nós, para mim, para você. Este pensamento, essa possibilidade de estarmos no mundo e compreendermos as questões de uma forma prazerosa, ou entendermos o nosso sucesso, mesmo que a gente não tenha alcançado algo que se diz lá o topo da pirâmide, no sentido de que, nossa, fiz aquilo que eu queria. Às vezes não dá, às vezes não é possível. Ah, você é infeliz por causa disso? Aí já é uma outra questão. Aí é o pensamento do sujeito, a sua subjetividade, que vai estabelecer o que para você é parâmetro de alegria, tristeza, ou, né, como a gente diz, a felicidade como um sentimento, a alegria como uma emoção, a felicidade é a elaboração disso tudo,
no sentido de como eu me sinto. Me sinto feliz? Isso é importante para mim? Isso é legal? Isso não é legal? E nós não estamos... a prática, ela é uma necessidade. A excelência não é um evento. A excelência é um hábito. É a partir disso que nós seguimos. Então fica a pergunta: sou feliz? Sou feliz por quê? Ou sou feliz e ponto? Sou feliz. Tem dias que menos, tem dias que mais. Tem dias que consigo entender as coisas que acontecem. Tem dias de tristeza. É interessante porque eu acho que fica legal a gente enfatizar que felicidade não é ausência da tristeza, não é ausência de desafio, não é ausência de uma de dor, de sofrimento. Não é essa ausência. Assim como até a Organização Mundial de Saúde diz que saúde não é ausência de doença. Opa, como assim? Ué, você pode até ter algum probleminha ali, como muitos de nós temos. Nós temos uma dor nas costas, outro no pé, outro no não sei o quê, dor de cabeça. A gente tem algumas questões, mas não significa que nós não estamos, nós não precisamos gozar da perfeita saúde, mas nós estamos bem. Não é a ausência da doença. Agora, tem gente que não tem doença nenhuma e não está bem também. As dores da alma, que são, né, que a gente tem várias, que nós ficamos cada vez mais conhecendo, felizmente. A pandemia nos abriu aí a questão de saúde mental, e que deve ser sempre muito buscado, no sentido de que nós precisamos nos compreender. Não é que saúde mental virou uma coqueluche, não, porque a gente é um ser que pensa, sente, tem as suas emoções e nós temos essas variações. Então, eu sou feliz apesar de tal coisa. Lá no Livro dos Espíritos, nós temos lá desde 919, que fala, o Santo Agostinho fala sobre o autoconhecimento, a importância do autoconhecimento, do caderninho dele de todo dia lá, de você colocar um meio mais prático da gente conseguir aqui neste planeta, conseguir viver legal. Na 919, na 920, a pergunta é: pode um homem gozar de completa felicidade na Terra? Resposta: não. Por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Dele, porém, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. Ó, é isso que a gente está falando aqui. Não porque a plenitude, porque se nós estamos em desenvolvimento, nós por exemplo, vamos trazer um comparativo. Se nós estamos, vamos pensar aqui, passamos pela infância espiritual, estamos na adolescência espiritual. Você cobra de um adolescente que ele saiba tudo sobre a vida? Você cobra dele? Não. Ele está em desenvolvimento. A gente não cobra do adulto, nem do idoso, né? O idoso, tudo bem. Ah, mas já viveu bastante, já devia saber. Será? Às vezes não conseguiu também. Dependendo das condições que teve, das condições de desenvolvimento intelectual, da sua própria busca interior, ou não estava, não é o momento de compreender-se a si mesmo, enfim, não fez essa jornada. Mas pensando, nós não vamos cobrar de nós ou do planeta que vivemos, a felicidade plena. Mas nós podemos suavizar os nossos males e ser tão feliz quanto possível, dito aqui pelos Espíritos. Na 922, diz: há, entretanto, uma medida comum de felicidade para todos os homens? Resposta: para a vida material, a posse do necessário; para a vida moral, a consciência pura e a fé no futuro. Olha que interessante, então, há uma medida
comum de felicidade para todos nós? Para a vida material, a posse do necessário. Gente, a gente tem falado sobre isso aqui há tanto, né? A gente tem falado tanto sobre o quanto nós já percebemos que alguns sempre percebemos, mas agora mais do que nunca, essas questões todas que vivenciamos, de alta temperatura, de degelo nos polos, de aumento da temperatura média do planeta, tantas questões que a gente tem debatido, especialmente aqui neste programa. Quando os espíritos dizem da vida material, para que a gente conquiste felicidade, a posse do necessário, significa ter uma casinha legal, saneamento básico, esgoto, água potável, acesso à saúde, acesso ao lazer, acesso a alimentação de qualidade, nutritiva, coisas básicas, necessárias. É disso que está falando. Não é da acumulação. Não é de ter 40 carros, 3, 4 mansões espalhadas pelo mundo, bilhões, trilhões de dinheiros, que a gente não sabe nem quanto é. Imagina a pessoa que tem. Para que ela precisa? Então, veja, a posse do necessário nos traria felicidade ou a felicidade comum. Por que felicidade comum? No sentido de que, para todos, se a gente vai pensar na vida material como uns poucos, 10 no mundo, com trilhões, e outros tantos em uma vida indigna, porque não tem o necessário, tem coisa errada aí. Não dá para ter felicidade. Porque mesmo quem... Como é que você vai ser feliz na sua casa, dormindo lá no seu colchãozinho legal, no inverno, com o seu edredom e tal, sabendo que tem tanta gente passando fome, sede, frio, guerras? É a sabedoria aqui que os espíritos trazem para nós. Para a vida moral, a consciência pura, no sentido de que consciência do que nós precisamos realizar. Nós falamos até agora sobre as virtudes, sobre aquilo que eu preciso conquistar, que é meu, que não vai ser perecível e caminhará comigo para sempre. Nós somos seres imortais. Então, a consciência de que eu estou buscando o melhor que eu posso, diante daquilo que eu posso fazer, as melhores atitudes, a prática de uma vida que seja legal, que eu faça as coisas boas para mim e para o outro, para as pessoas que me rodeiam, não é só para as pessoas, não. Aqui nós somos defensores, aqui o programa é os seres e o planeta, para todos os seres, orgânicos, inorgânicos, para tudo. Respeito lá na praia que você não vai jogar bituca de cigarro na areia, respeito pela água que você bebe, pelas árvores, pelas plantas, pelo alimento que está na sua mesa, pelos animais que são animais selvagens, animais que estão no seu habitat natural, pelos animais que estão aí conosco, que compartilham a vida conosco, os seres humanos, crianças, jovens, adultos, idosos. Então, gente, é muito maior, essa consciência pura é isso, é buscar, né? E a fé no futuro no sentido de compreender a nossa imortalidade. Nós não somos seres que vamos viver aqui, precisamos realizar tudo de uma vez. A gente está gradativamente nessa jornada, caminhando. Então, a beleza de estarmos nesta filosofia, o espiritismo como filosofia espiritualista que traz todos e não faz distinção, que não nos coloca, não segrega. Se eu não sou... Não, leia. O livro dos Espíritos é um livro espiritualista, que dá respostas é uma filosofia que busca as causas, os princípios, e isso faz toda a diferença na nossa jornada. Vamos lá responder perguntas, porque a gente está quase no final aqui. E precisamos trazer os nossos espectadores, os nossos ouvintes, os nossos youtubers, os nossos, sei lá, todo mundo aí que estiver com a gente, então, será muito bem-vindo. A Sônia Nobre, de Gonzaga Santos, pergunta: o que é felicidade, tanto do ponto de vista da felicidade material, da espiritual, neste planeta de escarcéu?
Que legal. Adoro as construções aqui de perguntas de vocês. Olha, Sônia, é isso que a gente está falando. A felicidade, do ponto de vista material, é o necessário. Então, é você desenvolvimento intelectual, daquilo que é necessário para as suas questões, para aquilo que você precisa realizar no seu cotidiano, mas o seu desenvolvimento material não pode ser, como o Aristóteles falou, tem que ter um meio termo, não pode tirar do outro. Você não pode ter mais do que o outro, no sentido de que todos nós temos que, poderíamos ou deveríamos nos desenvolver, ter o necessário, ter aquilo que seja de conforto, acesso à cultura, à arte, ao lazer, acesso à saúde de qualidade, a nossa casa legal, com as coisas boas para a gente desfrutar, o alimento lá na nossa geladeira, isso é um desenvolvimento material, mas pode ser, por exemplo, destruindo floresta? Não. Pode ser matando os animais? Não. Pode ser poluindo mar, rio, mananciais? Não. Pode ser gastando muita água? Não. Pode ser lá queimando um monte de combustível fóssil, aumentando a temperatura do planeta, matando, extinguindo espécies? Não. Então, o desenvolvimento, a felicidade material não é a minha sozinha. A felicidade material, nós somos seres interdependentes. E assim a felicidade espiritual, porque nós somos seres na dualidade, nós somos seres vivendo aqui espírito e matéria, isso é indissociável. Logo, a nossa felicidade espiritual depende de como nós nos colocamos, nos realizamos na vida material. Como nós somos seres que vivemos o mundo e buscamos a plenitude das nossas, a possibilidade, a relatividade das nossas atitudes, dos nossos hábitos, como nós nos relacionamos. A Adelaide Celeste, da Vila Mariana, São Paulo, diz: ser feliz e abençoado com os bens materiais parece ser sempre ligado à maldade, ao erro. Esquecemos que tudo emana de Deus, nesse e outros casos. Estamos ainda julgando Deus, por ter errado, ter colocado fardos leves, suaves em mãos erradas. Olha, Adelaide, bem legal a sua pergunta, gostei, acho que é bem interessante, porque não há proibição de termos bens materiais. Não é disso que nós estamos falando, né? Não é daquilo que nós estamos aqui enaltecendo, embora a gente saiba que os espíritos mais elevados são sempre aqueles que acumulam menos. São aqueles mais desapegados das questões materiais. A gente tem visto ao longo de toda a história da humanidade, todos aqueles que são seres que vieram trazer algo bem diferentão para nós, a gente vê que são seres que não têm na materialidade a sua potência de vida. Porém, nós ainda estamos num estágio em que as conquistas materiais são importantes para nós, compram coisas, nos dão conforto, nos trazem mais saúde, porque comemos melhor, temos médico, temos prevenção. Então, a saúde, as questões materiais, como colocado aqui, são muito importantes. Então, Adelaide, não quer dizer que você ou qualquer um, por ter bens materiais, por ter uma vida confortável, são aqueles que nós vamos dizer, olha, que erradão. Não, não é isso. O espiritismo mal compreendido talvez seja, né, aquela questão tipo, precisa a apologia da pobreza. Não é isso. Cada um de nós saber dosar, né, as nossas conquistas são realizadas por nós. Nós temos uma trajetória. Claro que as conquistas materiais, quanto mais nós temos conquistas materiais, mais difícil, mais escorregadio é o nosso caminho. Por quê? Porque o dinheiro, por exemplo, abre muitas portas. A porta fica bem larga. E aí, talvez a gente se
estamos dizendo generalizando, tá? Por favor, não quer dizer que quem tem dinheiro é assim ou assado. Nós só estamos generalizando. Então, olhando para o mundo, a gente vê, por exemplo, jovens que hoje têm a internet como meio de angariar recursos materiais, né? São aí influencers, sei lá o que, o nome que dá. A gente vê a quantidade deles que se envolvem em questões muito difíceis, acidentes, coisas assim que você fala, meu Deus, o dinheiro, não sei, não fez bem. Então, é muito estreito isso, precisa, ou melhor, abre-se muita possibilidade e às vezes a gente não tem o fortalecimento moral ou do autoconhecimento ou da racionalidade para entender, opa, pera lá, olha, que bom, estou ganhando isso aqui, mas o que eu posso fazer? Não posso andar com um carro a 300 por hora numa via pública, que é 50, porque eu posso matar alguém. Então, tem várias questões envolvidas. Em contrapartida, tem muitos que ganham dinheiro e estão lá, vão lá, ajudando seus pais, ajudando a comunidade de onde vieram, enfim, tem de tudo, tá? Então, aqui a gente só está dando pequenas pinceladas no que poderia ser, mas não podemos demonizar dinheiro ou bens materiais. Demonizar isso é muito raso, é muito superficial. O dinheiro não tem valor, quem dá ele somos nós. É que nem falar que a internet, nossa, mas a internet é um problema porque as pessoas estão se perdendo, não sei o quê. A internet é uma ferramenta maravilhosa, todas as plataformas têm a sua necessidade e a possibilidade de nos ajudar. Como a gente vai utilizar, aí é o amadurecimento do espírito, é o que nós falamos começando lá no começo, quando Aristóteles fala que é o caminho do meio termo, é o caminho, né? O Buda falava do caminho do meio, é o caminho do desenvolvimento das virtudes, da potência ao ato, é por aí. Por isso, este grande desafio, e que os espíritos vêm dizer para a gente, dá para a gente desfrutar da felicidade possível. E os bens materiais, se você ganhou com o seu trabalho, realizou suas atividades, legal, eu tenho o suficiente para mim, para minha família, para 2, 3 gerações. O que eu posso fazer em benefício de outras pessoas? O que eu posso fazer em benefício da sociedade, de uma causa, dos animais, de um instituto de crianças, enfim, o que fizer sentido para você. Por quê? Porque passou do necessário, já começa a sobrar. E se sobra, alguém vai ficar sem. Então, tentar ajudar outros. É só um caminho, né? Cada um sabe de si e faz com o seu dinheiro aquilo que achar que é adequado. Nós aqui só estamos pensando um pouquinho a respeito. Então, gente, para fechar aqui, senão a gente se estende demais, a felicidade está assim nas pequenas coisas. As coisas que você aí possíveis, todos os dias nós podemos iluminar os nossos dias, sois deuses, como diz Jesus, podemos utilizar os nossos momentos, estarmos com as pessoas, desenvolvermos afetos, vínculos, porque quando pergunta-se como os testes que são feitos com pessoas que estão na sua jornada, né, no termo final ali, né, encerrando as suas jornadas com doenças às vezes terminais, se você perguntar a elas o que elas gostariam, elas dizem estar com a minha família, com os meus amigos, abraçar fulano, falar alguma palavra de amor, de gratidão, de perdão. Ninguém diz, eu queria ter comprado mais casa na praia, queria ter tido mais carro, queria ter morado na casa tal, no planeta tal. Não. A gente diz das coisas que são eternas, porque nós somos, em essência, nós somos seres espirituais e nós sentimos a necessidade do amor, do bem, né, das boas sensações, emoções, da felicidade possível. Se você gostou, se você acha que faz sentido para alguém, compartilha, envia aí para os seus e a gente se vê na próxima semana em mais um Os Seres e o Planeta. Valeu, gente. Até!
ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.